capítulo 22. Hoje eu vou ser breve, vou tomar muito tempo, não espero. Nós vamos aprender uma coisa muito interessante, a questão de honrar a Deus. Nós temos que honrar a Deus. Capítulo 22 de Mateus, versículo 15. Mateus, capítulo 22, versículo 15. Quem diga amém. Deixa eu ver se tem envelope da oferta aqui suficiente. Pode passar, pastor. Versículo 15, Mateus 22, 15. Quem achou que amém? Vamos ficar de frente dessa palavra do Senhor? Só para a gente ler. Diz assim a Bíblia, capítulo 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensina-nos o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe mostraram um dinheiro. E ele disse: De quem é a figura e a inscrição nesta moeda? Disseram-lhe: De César. Então ele lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Prestem atenção que eu vou ler o verso 20 de novo. E ele disse-lhes: De quem é esta figura e esta inscrição? De quem é esta figura e de quem é esta inscrição? Senhor, liga a tua palavra e só a leitura, Deus, já nos abençoa. Pois, Deus, eu te peço, continua presente no nosso meio e nos abençoa através do ensinamento dela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmão, Jesus, ele por algumas vezes foi interrogado acerca de vários assuntos diferentes. E Jesus sempre tinha uma resposta ou não respondia a alguns questionamentos, dependendo do que a pessoa queria de Jesus. Quando a questão que faziam a Jesus era para tentar pegar Jesus no sentido de que ele não tivesse uma resposta convincente, Jesus notasse isso, ele não respondia. Ou quando a pergunta era uma forma de desafio, Jesus também não respondia. Não porque ele era mal educado, mas por causa de que as pessoas, na verdade, não queriam uma resposta. Elas queriam
perguntas eram do fundo do coração, porque a pessoa queria realmente uma resposta, porque não sabia da resposta. Jesus sim dava uma resposta que era a verdade, porque ele é a própria verdade. Só para você ter uma ideia, teve uma vez que Jesus foi questionado acerca de um assunto, e Jesus, ele disse assim: olha, eu só respondo essa questão se vocês me responderem uma outra pergunta. E aí a pergunta que Jesus fez, eles disseram, os fariseus disseram que não tinham resposta. E Jesus disse: então, se vocês não têm resposta, eu também não vou responder a pergunta de vocês. Então Jesus só respondia quando ele notava que a pessoa ela não sabia de uma resposta, ou que o coração dela não estava voltado ali para pegar Jesus em algum erro. E aqui nessa passagem que nós lemos, a pergunta que foi feita para Jesus é uma pergunta quase viciosa. Só que tem um detalhe: Jesus responde. Só que Jesus responde, às vezes passa desapercebido a nossa visão, o porquê que Jesus respondeu. Se não conhecermos a moeda daquele tempo, vai passar desapercebido para nós o porquê que Jesus respondeu. Porque a pergunta não era de uma pessoa que estava querendo servir a Jesus. Não. Era uma pergunta de uma pessoa que estava querendo pegar Jesus no erro. Como o senhor sabe disso, pastor? Vamos analisar a passagem. A Bíblia diz claramente, logo no início, que no versículo 15, que os fariseus, eles se reuniram entre si, procurando fazer uma questão, uma pergunta, em que pudesse pegar Jesus, em que pudesse ver que Jesus não tinha uma resposta convincente. E eles planejaram uma pergunta. E eles chegaram à seguinte conclusão: a pergunta é a seguinte: vamos perguntar para ele se é lícito, se o povo tem que dar o tributo a César, tem que dar imposto a César. Só tem um detalhe. Aí você vai dizer: não é? Essa pergunta o que tem a ver? Ele poderia responder só que sim, ou que não. Só tem um detalhe. O povo judeu, ele não estava diante de regras, diante de leis judaicas somente. O povo judeu estava sendo regido por leis romanas. E César era um imperador romano. Se Jesus descumprisse a lei romana, ele poderia ser preso. Ele poderia ser preso e até levado à morte. Aí, isso não era uma lei judaica. Aí o que acontece? Os fariseus chegaram à conclusão de que na lei da Bíblia, que é a lei judaica, não tinha condições, já tentaram de várias maneiras e não conseguiram. Aí eles foram para a lei romana, para se Jesus quisesse. Não precisa não. Aí, imagina só, se tivesse um soldado romano, ou então uma pessoa que cobrava imposto para os romanos, e ouvisse Jesus dizendo que não era necessário pagar imposto para César, Jesus poderia ser preso por esse homem. Certo? Então o que acontece? Os fariseus, sabendo disso, eles reuniram os seus discípulos
pergunta, porque senão estaria muito claro. Não, os fariseus iriam ver. Os fariseus tinham toda uma instrumentária, uma vestimenta, e Jesus logo não saber. Jesus pega os fariseus pegaram os seus discípulos, dizendo aí, discípulos, e enviaram os seus discípulos. Ou seja, os fariseus pegaram aquelas pessoas que conheciam bem, que eram discípulos estudiosos, que sabiam fazer a pergunta e sabiam dar resposta. E além dos discípulos dos fariseus, eles pegaram os e enviaram os discípulos com os herodianos. Pastor, quem eram os herodianos? Os herodianos eram nada mais, nada menos do que os representantes de César para aquela localidade. Então, se Jesus dissesse, porque quem iria perguntar depois os discípulos dos fariseus? Se Jesus dissesse para os discípulos dos fariseus, não é necessário vocês pagarem imposto a César. O que ia acontecer? Os herodianos iam e prendiam Jesus. Essa era a vontade dos fariseus. Só que Jesus sabia, né? Jesus conhecia não somente os fariseus, Jesus conhecia também os discípulos. E a malícia das perguntas dos fariseus. Aí chega lá, a comitiva dos discípulos dos fariseus junto com os herodianos. E a gente logo depois canta Jesus, né? Presta atenção, que nem todos aqueles que chegam logo te elogiando, eles querem o seu bem. Às vezes eles só estão elogiando para ganhar a sua confiança, para depois arrebentar com você. Nós temos que estar de olho muito aberto com pessoas que só sabem elogiar. Se só te elogiam, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Deixa eu ver o que diz aqui. Olha só como eles chegaram a Jesus. Aqui. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. Isso é o discípulo dos fariseus falando para Jesus. Sem te importar com qualquer que seja, porque você não olha para a paz. Isso é um elogio. Os discípulos dos fariseus estão elogiando Jesus primeiro, aí depois eles soltam a bomba. Diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo para César? Ou não? Imagina, irmão, eles perguntaram e eles estavam com o coração falando. Jesus, pensando, né? Jesus, fala que não é lícito, fala que vai lascar é hoje. Eles estavam fazendo perguntas para Jesus falar que não era lícito pagar imposto. Aí o que Jesus faz? Jesus pega, alguém tem uma moeda de janela? Uma nota. Uma nota 100. Hoje eu estou livre, hoje está claro. Temos 10. Jesus multiplicou, irmão. Já aconteceu um milagre. O pedido estava duro. Olha só. Todo mundo está vendo a nota, tá? De quem é esse rosto aqui? De quem é? Quem sabe? Eu também não sei. Isso aqui é uma e começa com loucura. É uma? Vocês são muito inteligentes. Segura. Isso. Veja bem,